Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João. No vídeo de hoje eu vou falar sobre este quadrinho aqui, Wolverine, que é o número 3 da coleção Os Heróis Mais Poderosos da Marvel, a famosa capa vermelha da Salvage. Bora lá! Esse encadernado aqui, minha gente, vai compilar duas histórias. Como de costume nessa coleção capa vermelha da Salvage, traz a origem do personagem, uma história mais antiga, e a história principal, que geralmente é uma história mais recente. Que é o que acontece aqui. Primeiro nós temos a história Entra em Cena o Wolverine, que saiu em Hulk, número 181, nos Estados Unidos, em 1971, né? 1971, que é a original, mas a primeira aparição do Wolverine. O Wolverine é um personagem que foi encomendado pelo Roy Thomas. Roy Thomas pediu para o Len Wein criar um personagem canadense, porque, bem, na época a Marvel queria trazer mais leitores de vários países e se aproximar, nesse caso, do público canadense. Então aí o Roy Thomas pediu para o Len Wein criar um personagem canadense e ele criou o Wolverine. O Wolverine na época ele era muito diferente do que é hoje. Ele tem aqui esse traje estranhíssimo que foi criação do John Romita Sr., mas na história é desenhada pelo Herbert Trimpe. Nunca ouvi falar desse cara além dessa história aqui. E aí na história normal da Hulk 180, o Hulk ele foi pro Canadá para lidar com... O Hulk ele tava no Canadá e acabou lidando com o Wendigo, que é um personagem do folclore canadense. É um monstro canibal, alguma coisa assim. Ele aparece em várias histórias dos X-Men. Caso você tenha lido... Nossa, eu tô esquecido aqui, mas tem várias histórias que o Wendigo aparece. Ele aparece naquela história do Todd McFarlane, do Homem-Aranha com o Wolverine, Percepções, eu acho que é o nome. Eu acho que eu não fiz resenha aqui no canal dessa. Mas enfim, ele tá lá com o Wendigo e aí aparece o Wolverine mandado pelo governo do Canadá para lidar com esses dois monstros. E aí o Wolverine aqui é uma história bem bobinha, não é uma grande história de primeira aparição de personagem, não, é só uma história ok. O que importa mesmo é a importância histórica dessa história. Eu pelo menos acho bacana você ter na coleção essas histórias da primeira aparição de personagens famosos, eu gosto. Agora a história principal, minha gente, é essa aqui, escrita pelo Jason Aaron, desenhada pelo Ron Garney, que se chama Procura-se Mística. É o primeiro arco de... Não a primeira história, mas é o primeiro arco completo que o Jason Aaron escreve sobre o Wolverine na mensal do Wolverine do começo dos anos 2000. E aí nós temos essa história aqui, que é uma continuação da história Complexo de Messias, ou Complexo Messiânico, alguma coisa assim, em que, para não dar muitos spoilers, até porque eu nem sei para dar spoiler, eu não li essa história, mas em algum momento a Mística acaba traindo os X-Men. Tem um texto introdutório aqui, antes dessa história, para o leitor não ficar perdido com toda essa questão da cronologia. Mas enfim, aqui o Ciclope manda o Wolverine lidar com a Mística de uma vez por todas, por causa dessa traição que ela fez contra os X-Men, e o Wolverine vai lá sem hesitar, porque além disso o Wolverine ainda tinha negócios pendentes com a Mística. Isso aqui é mostrado em momentos de... Essa história aqui tem duas linhas narrativas, e essas questões pendentes que o Wolverine tinha com a Mística é mostrado em uma dessas duas linhas, que é no passado, em que o Wolverine e Mística eram um casal. E aí eles tinham uma gangue no começo do século XX, e eles... Aqui ó, mostrando aqui, bonito do Ron Garney, né? E eles tinham essa gangue e eles faziam roubos e tudo mais. Não vou dar spoiler dessa história. O que importa, minha gente,
é que uma história muito bacana, uma história cheia de ação, e quando eu digo cheia de ação, é cheia de ação mesmo. A todo momento tem Wolverine fatiando gente, tem sangue, tem explosão, tem muito exagero nessa história. Algumas horas você ri de tantos exageros, mas o que importa é que é uma história que não dá raiva por causa dos exageros. Os exageros têm o seu efeito e são bacanas de ler. É muito bacana você ler o Wolverine tendo esse jogo de gato e rato contra a Mística. A Mística sempre fugindo do Wolverine e driblando ele e despistando ele. A Mística também é uma personagem muito violenta, uma personagem que é muito esperta, e aí você tem esse jogo do Wolverine com a Mística. Ponto alto dessa história, além da narrativa que eu já falei, né, que é muito bacana, você vê explosão o tempo todo, é um filme dos anos 80 do Wolverine. Wolverine não teve filme dos anos 80, mas se tivesse eu acho que seria assim. Seria mais ou menos assim. E além disso tem os desenhos lindos do Ron Garney. Eu acho que o Ron Garney faz um Wolverine baixinho, feio e muito brutal, muito selvagem. Muito bacana também o diálogo que o Wolverine tem ao final com a Mística. Nessas últimas 3 páginas você tem essa diferenciação, esse paralelo do Wolverine com a Mística. Por que o Wolverine é um assassino? A Mística também é uma assassina. Mas por que o Wolverine é um anti-herói? Por que a Mística é uma vilã? Essas questões que são abordadas aqui nesse diálogo final são muito interessantes. Mostra a diferenciação de como o Wolverine busca ser uma pessoa melhor. Eu fiz uma resenha recentemente de Eu, Wolverine. Com certeza todas as histórias do Wolverine bebem da fonte de Eu, Wolverine. É uma história sensacional, assistam aí, deve estar aparecendo em algum momento aí no card essa resenha para você ver. Mas enfim, uma história muito bacana. Se você encontrar em algum sebo ou em alguma loja especializada por um preço bacana, até R$25 tá massa. Tá massa essa história aqui que dá para divertir. Não é genial, mas dá para divertir. Muito obrigado, pessoal, por terem assistido esse vídeo até aqui. Me siga no Instagram, vai estar aí na descrição. Minha loja na Shopee também vai estar na descrição. Eu vendo alguns quadrinhos por lá. Comente aí se você já leu essa história, se você gosta do Friends, porque se você não gosta e por quê. Se você já leu essa história aqui, se gostou do vídeo, se não gostou, vamos debater aí nos comentários. Deixa eu gostei caso tenha gostado do vídeo. Se inscreva aí no canal. Eu posto vídeos regularmente sobre quadrinhos e livros aqui no canal, tá certo? Muito obrigado e até a próxima. Tchau!